Uma ideia, ela é como um vírus, ela é resiliente e altamente contagiosa e a menor semente de uma ideia pode te definir ou te destruir. Essa é uma frase de Kobe, interpretada por Leonardo DiCaprio no filme A Origem. E eu estou dizendo isso porque há 6 meses uma ideia tomou conta da minha cabeça e eu comecei a me fazer algumas perguntas. E se eu parasse de só vender projetos e serviços de modo geral? E se eu começasse um negócio lucrativo de IA? E se eu tivesse um negócio de uma pessoa só? Será que eu conseguiria ter 10, 20, 30, 50, 100 clientes sem precisar ter um time imenso de pessoas por trás? Será que eu conseguiria escalar a minha demanda e gerar um volume imenso de novos clientes e de recorrência sem precisar ter uma baita de uma estrutura? Essas são perguntas que tomaram conta da minha cabeça e hoje essa ideia que tomou conta da minha cabeça lá atrás, ela se materializou em uma recorrência de mais de 10 mil reais. Para ser específico, 10.347 reais de recorrência todo santo mês, com apenas 9 clientes e com menos de 30 dias de fato operando e fazendo isso aqui, essa ideia se tornar uma realidade, né? Há 6 meses ela tomou conta da minha cabeça e há menos de 30 dias eu comecei a fazer isso acontecer. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 níveis que eu atravessei para sair de uma ideia que estava na minha cabeça e chegar nessa ideia validada e gerando mais de 10 mil reais de receita todo mês. E, principalmente, cada um desses 7 níveis e como que você também pode atravessar cada um desses níveis, um por um, e ter um negócio lucrativo, assim como agora eu estou construindo, sem ter todas as dores de cabeça de uma prestação de serviço, que é o que, por exemplo, eu tinha na época. Então, fica aqui no vídeo até o final, porque você vai conseguir compreender cada fase que eu passei até validar, e a validação ela tem que ser financeira, né? Para eu validar uma ideia que tem relação com empresa, com trabalho, etc., eu preciso fazer que essa ideia se transforme em dinheiro no bolso. Então, isso está validado. E eu quero mostrar para você, então, cada passo e como você também pode fazer. Então, vou compartilhar a tela. Já se inscreve aí no canal. Opa, peraí que deu um bug, às vezes acontece. Já se inscreve aí no canal. Deixa o seu like, se você gosta de conteúdos como esse. E ativa o sino, porque todo dia, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Então vamos lá. Primeira fase, né? Então, 7 fases. 7 fases que passei de ideia para ideia validada. Ou seja, dinheiro no bolso. É isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? As 7 etapas, 7 fases. Primeiro nível, 7 níveis, acho que é um melhor termo. O primeiro nível é o nível da ideia, tá? Que foi essa que foi essa pergunta, né, que eu comecei a ter na minha cabeça, que é: e se eu fosse por outro caminho? E se eu criasse algo que eu pudesse vender mais vezes sem necessariamente ter que colocar mais do meu tempo nisso? Porque no final, se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que o que eu mais prezo a nível de trabalho é a liberdade do tempo que o trabalho pode nos gerar. Então, uma das coisas que gerou essa ideia, né, essas ideias, esses pensamentos surgirem na minha cabeça, foi esse objetivo de conseguir ter resultado, mas não necessariamente tendo que empregar quase que todo o meu tempo para prestar aquele serviço, para fazer aquela entrega. Então, veja que essa ideia ela vem meio que como como posso dizer? Ela é meio que contrassenso, porque quando eu tive essa ideia, eu tava performando super bem no meu negócio, então essa ideia ela surgiu no sentido de: e se eu parasse com o que faço e fizesse outra coisa? Meio que isso, né? Então, a ideia, que é a primeira fase, ela surgiu. Então, às vezes você está aí na sua realidade e você às vezes tem uma ideia do que você poderia fazer, o que você poderia começar, e às vezes você não sabe por onde começar. Bom, a primeira parte, o primeiro nível é ter a ideia. A partir da ideia, o segundo nível que a gente vai entrar aqui é o conflito que essa ideia causa. Então, qual é o segundo nível? Naturalmente vai existir um conflito. E qual é o conflito, né?
poxa, se eu já faço algo, se algo já funciona, por que eu mudo, né? Quem em sã consciência mexe em time, outra dúvida, né? Mexer em time que está ganhando. Então, essa ideia, ela naturalmente vai gerar conflito, porque um sim que você diz para algo é um não que você fala para outra coisa, e vice-versa. Se você diz não para algo, você está dizendo sim para outra coisa. Então, o primeiro passo aqui é a ideia. Então, qual é o alvo final dessa ideia? Beleza? Segundo, conflito. Então, essa ideia naturalmente vai gerar conflito com algo que está acontecendo aí na sua vida, certo? Ela vai conflitar com esse algo. O terceiro ponto, aqui, a gente vai chamar esse terceiro ponto de decisão, que é o momento onde você decide mergulhar nessa ideia. Ou seja, você fez os seus cálculos, as suas estimativas, os seus levantamentos, as suas suposições e entendeu que, diante desse conflito existente, a ideia que você teve, ela faz sentido, ela vale a pena. E é importante que você, de maneira prudente, faça esse cálculo para você entender, cara, isso aqui realmente vale a pena? Será que realmente faz sentido fazer isso? Então, veja, há 6 meses atrás, essa ideia tomou conta da minha cabeça. Então, que é o que eu falei. O conflito existente que eu tive aqui foi agência versus SaaS com IA, certo? Então, manter o meu negócio, meu modelo de assessoria, na verdade, assessoria que vinha performando muito bem, me gerando bastante recurso financeiro, e daí, cara, se eu fizer isso aqui, eu parar com isso aqui, o que vai acontecer? Isso aqui já funciona, já dá resultado, isso aqui ainda não. Eu vou ter que aprender a vender SaaS, vou ter que aprender a fazer um monte de coisa. Então, existiu esse conflito aqui. Então, há 6 meses a ideia tomou conta da minha cabeça e depois esse conflito começou a surgir. E esse conflito começou a surgir de verdade, 120 a 90 dias atrás, porque foi quando eu comecei a cogitar fazer uma transição. Então, às vezes, você está aí com uma ideia e você está com esse conflito, porque você começou a cogitar fazer essa ideia acontecer. Depois disso, eu tomei uma decisão. Falei, cara, beleza. Foi entre 90 a 60 dias atrás, mais ou menos. Eu tomei uma decisão que vou fazer isso andar. Então, eu decidi, falei, cara, eu vou fazer, vou avançar com esse plano, vou executar essa parada, vou caminhar nesse sentido. Vou ir nessa linha aqui de parar com a assessoria e seguir com esse modelo. É importante aqui dizer que não seria prudente do meu lado dizer para você, não falar para você, na verdade, sobre a importância de você, se você é marido, se você tem família e você é o provedor do seu lar, que é importantíssimo você alinhe isso com a sua esposa. Então, uma das coisas que eu fiz aqui foi sentar com a minha esposa, mostrar para ela qual era a realidade da assessoria, o que eu estava pensando, qual era a ideia, meu plano, e o impacto que isso ia gerar. Então, após ver todo esse conflito, analisar esse conflito, eu cheguei a uma decisão e falei, beleza, vou fazer isso andar e pagar o preço da mudança. Essa foi uma decisão que eu tomei lá aproximadamente 90, 60 dias atrás. Porém, por mais que eu tomei essa decisão, e é uma decisão que se você está cogitando ir por esse caminho, você vai ter que tomar essa decisão em algum momento, me veio aqui alguns receios, medos, crenças limitantes talvez, e que me seguraram de 30 a 60 dias. Eu fiquei de 30 a 60 dias meio parado em relação a isso aqui, porque eu estava com receio. Eu fiz todos os cálculos, mas o preço que eu tenho que pagar, que eu decidi pagar e que eu estou pagando hoje, ele era um preço relevante, porque não é uma coisa simples, não é só estou migrando, não. É um preço que tem que ser pago, coisas têm que ser feitas, finalizadas, fechadas. Pessoas que estavam no meu time de assessoria hoje não estão mais. Então, era um preço que não era só eu que ia pagar. Então, essa decisão, ela impactou diretamente na minha vida,
bastante na vida também de pessoas que estavam perto de mim, trabalhando comigo, inclusive. Beleza? Qual é o quarto nível? Quarto nível aqui daí decidir. Passei toda essa fase, que são fases difíceis e são fases muito mais psicológicas do que necessariamente de mão na massa. A gente vem para a quarta fase aqui, que é construir a parada ou arquitetar o sonho, se a gente for fazer o paralelo lá com o exemplo que eu dei da origem. Então, qual é essa fase aqui? Nessa fase, eu pego aquilo, pego minha ideia e materializo essa ideia. Beleza? Ale, o que você fez para materializar a sua ideia? Eu vou dizer para você. A primeira coisa que eu fiz foi obter meu SaaS, tá? Foi obter o meu SaaS. Essa foi a primeira coisa. Então, o que é obter o meu SaaS? Por exemplo, se você já pensou em vender Go High Level, obter o SaaS aqui significa você entrar lá no link que está aqui na descrição do Go High Level, fazer a sua inscrição, colocar o seu cartão lá e pagar o plano para você obter a licença de venda, beleza? Então, obter o meu SaaS nesse primeiro momento foi isso, tá? Além disso, óbvio, né? Não adianta só eu obter o meu SaaS, né? Então, depois disso, depois que eu peguei o meu SaaS, eu fiz a configuração para materializar isso com a minha empresa e iniciei vendas, prospectei pessoas, certo? Então, na prática, o que eu fiz? Eu não criei nada de revolucionário, eu não sou um desenvolvedor, por mais que a IA permita a gente fazer muitas coisas legais hoje. Aqui eu não fiz nada de revolucionário. O que eu fiz? Eu peguei o que existia dentro de onde eu tinha uma pequena demanda e adaptei para vender. Então foi o que eu fiz, tá? Eu peguei aquela pergunta e falei, cara, beleza, eu tenho uma ideia, eu sei mais ou menos o que eu posso fazer, como fazer, então o próximo passo então é fazer, beleza? Então foi isso que eu fiz, esse foi o meu primeiro passo. É óbvio que aqui existiu também um plano, tá? Então eu fiz um planejamento, na verdade isso aqui tudo tá aqui, eu errei. Então aqui eu fiz planejamento financeiro para saber nessa migração, nessa transição, qual seria o impacto que eu teria na minha empresa, na minha vida, na minha família, enfim. Então o quarto passo foi construir, tornar isso real, beleza? Qual o quinto passo? O quinto passo aí é a gente fazer o que a gente pode chamar aqui de materialização da ideia, oficialmente. Então aqui, por quê? Porque por mais que a ideia era ter um negócio SaaS, a materialização da ideia é realmente vender esse SaaS, certo? Então qual foi como que eu materializei a ideia? Eu prospectei, eu atendi e negociei, vendi. E vendi os primeiros planos. Então, a materialização da minha ideia foi isso, tá? Eu peguei aquilo que eu comprei, eu configurei, organizei, peguei o que existia dentro, então, de algo que... Peguei o que já existia e estruturei para eu poder validar a minha ideia, beleza? Quinta parte, eu, então, peguei isso que eu fiz e materializei vendendo. Então, eu fui vender para materializar, tornar isso real, beleza? Depois que eu fiz isso, qual foi o sexto passo? Eu fiz a validação real do que eu estava ofertando. Como que eu fiz isso? Eu entreguei para os clientes. Então, diferente, e aqui é importante, tá? Lembra que a minha ideia era ter algo escalável, beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi construir algo. Então, eu construí algo que era escalável. Beleza? Primeiro ponto. Na materialização da ideia, eu prospectei vendendo uma oferta escalável. Beleza? E aqui eu entreguei
eu realizei entregas, realizei entregas escaláveis. E o que significa isso, Ale? Significa que quando eu montei algo que eu poderia vender para 10, 20, 50, 100 mil pessoas, então isso aqui é construir algo escalável, é algo que eu posso vender para 1000 pessoas, isso não vai me gerar um impacto imenso. Como que eu materializei? Eu organizei uma oferta que eu pudesse vender para 10, 50, 100 empresas. E daí, por último, validação. Eu realizei e estruturei as entregas de modo que eu pudesse entregar para 10, 50, 100 empresas. E daí aqui vai entrar 3 coisas principais. O primeiro, templates. Então, a primeira coisa importante é template. É você criar templates de todas as coisas que você está fazendo. Segunda coisa, processos padronizados. Então, é você padronizar tudo que você faz de modo que tudo seja muito parecido ou até igual, em alguns casos, às suas entregas, beleza? E por último aqui, o terceiro ponto é tutoriais de uso. Então hoje eu devo ter provavelmente aí mais de 60 tutoriais do Scale Labs para que você, por exemplo, que às vezes você não quer ser a pessoa que entrega, às vezes você quer ser a pessoa que vende só. Então, eu gravei isso para que as pessoas, para que os meus clientes pudessem usar a ferramenta e não precisar sempre pedir suporte, a gente não precisa sempre fazer atendimento 1 a 1 para cada um deles. Bom, feito isso, a gente foi aqui então para o sétimo nível, que é o nível de tração, que é o nível do momento, no momento que eu estou agora, né? Então, o que é esse momento de tração? Esse momento é o resultado barra fruto das fases, dos níveis, né? Dos níveis anteriores. E daí aqui, o que é importante, tá? Existem 3 etapas importantíssimas para quando você está montando 4 etapas, perdão. Quando você está montando um negócio de SaaS, um negócio de IA. A primeira delas é você ter um MVP, é você ter um produto mínimo viável para entregar. A segunda etapa é você validar isso que você tem na sua cabeça. Então, eu tenho uma ideia, agora eu preciso validar essa ideia. Como que eu valido? Trazendo cliente, os clientes usando e você ir falando para você, legal isso que você está entregando, validei. Tração. A tração é quando eu faço as entregas, validei a minha entrega, agora eu quero crescer. E por que é tração aqui? Porque agora eu vou começar a criar um processo previsível de venda, beleza? Então eu vou criar tração. E o último momento é o momento de escalar, beleza? Que é o momento de scale, né? Vem daí inclusive o nome da minha empresa, de scale. Então, dentro de tração, como que eu sei que eu estou em tração agora e não mais em validação? Porque hoje eu tenho 9 clientes totalmente ativos que usam diariamente, a gente usa aqui, chama de MAU, né? Que DAO, Daily Active Users. A gente tem aqui, eu tenho 10k a mais por mês de MRR, beleza? Que é receita recorrente acima de 10 mil já do negócio, que garante mais de 100 mil ano de receita. Eu tenho demanda chegando diariamente organicamente e todo dia. Então, demanda chegando todo dia, organicamente, certo? E eu tenho um churn muito baixo dessa turma aqui. Então, esses números me mostram algumas coisas. Eles me mostram que está validado o meu negócio, beleza? Então, a ideia que eu tive lá atrás, ela está totalmente validada. Então, eu saí do zero da minha ideia para mais de 10 mil reais por mês com a minha ideia. Tenho clientes ativos usando a minha plataforma. Ali, mas o seu ticket médio, ele está em quanto? Ele é um pouco mais de R$1.000 porque eu tenho alguns planos, né? Então, a gente tem plano de 297 e plano de 3 mil. Então, é variável aqui, beleza? Então eu tenho 9 clientes ativos e eu tô com mais de 10 mil de MRR, então isso me mostra que está validado e eu tenho demanda chegando todo dia, o que me mostra que eu tô no início de tração, beleza?
Então, isso aqui, essas são as 7 fases que eu passei e que você vai passar naturalmente se você entender que faz sentido começar a construir algo que pode realmente mudar o game para você, beleza? Importante, tá? Validação, dito tudo isso aqui, então, ó, validação não é feeling, beleza? Validação não é eu acho. Validação é dinheiro recorrente mensal sem você estar presente. Validação é a cliente usando o que você vende sem você. Dentro do que a gente está falando aqui, tá bom? E daí aqui, para a gente finalizar, é importante você saber que existem como pode dizer? Duas rotas. Então, existem 2 rotas possíveis para você que quer ir nesse caminho, né? De construir algo escalável para você. No final é você que decide o final, né? No caso é meio que uma pergunta que você vai ter que se responder. Responder para si mesmo, né? Que é, você vai continuar vendendo hora ou construir / plantar uma ideia de recorrência na sua cabeça? Será que essa ideia ela consegue entrar na sua cabeça? E lembrando que são 7 níveis. Esses 7 níveis eu passei em 6 meses. Será que em 6 meses ter um negócio escalável, gerando mais de 10k por mês para você faz sentido? É bom? Você gostaria? Faça perguntas para você primeiro. Primeiro entenda se isso aqui faz sentido para você. Às vezes não faz. Beleza? E entendendo isso, vamos pensar que você fez essas perguntas e entendeu que faz sentido. Aí são 2 rotas possíveis. A rota 1 é você construir o seu caminho sozinho, como eu fiz. E daí para isso você pode acessar o link que eu deixei na descrição para você do Go High Level. Aqui você consegue construir o seu próprio caminho. Você vai comprar a sua licença, você vai fazer as suas vendas, vai criar seu processo de entrega, vai fazer tudo sozinho. O outro modelo é você virar parceiro da Scale Labs, aonde você vende e eu entrego. Por que é escalável? Porque você pode vender 100, 200, 1000 clientes e você não precisa entregar nada, né? É até mais tranquilo do que aqui. Qual é a diferença? Aqui você ganha um percentual de comissão recorrente. Então, um pedaço de tudo que o cliente comprar conosco, você ganha um percentual de comissão. Aqui você ganha a sua recorrência. Certo? Então, existem 2 rotas possíveis. A rota da recorrência, eu deixei o link aqui para você, do Go High Level, e a rota da parceria, eu também deixei o link aqui embaixo. Lembra que no filme A Origem, nesse momento final, o peão está girando. E é você que decide se o peão cai ou se ele continua de pé. Bom, com isso eu fecho aqui meu vídeo e eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, ativa o sino porque todo dia, meio-dia, tem vídeo novo e essa semana eu vou publicar um vídeo, provavelmente na quinta-feira, que é falando sobre como que vai ser agora o meu processo de sair dos 10 mil para ir para 50 mil de MRR. Então existe um plano para isso, eu quero compartilhar com você esse plano, mostrar tudo que eu vou fazer e a gente vai descobrir, né, se esse plano vai funcionar. Eu estou muito feliz porque eu posterguei e procrastinei até para começar de fato a colocar energia nisso aqui, mas desde que eu comecei a colocar energia, o resultado foi esse. Eu até falei aqui, né? Será que em 6 meses ter um negócio gerando mais de 10 mil por mês faz sentido? Na verdade, foram menos de 3 meses que eu fiz isso. 6 meses foi da ideia até os 10 mil, certo? Mas da decisão de início até os 10 mil foram menos de 90 dias. Então, será que entre 90 dias e 6 meses é um período legal para você construir uma receita de 10 mil reais por mês? Penso que sim.
Bom, dessa maneira eu fecho esse vídeo, fico muito feliz de ter você aqui. Se inscreve para a gente chegar nos 2.000 inscritos e bora para cima, bora escalar, bora para action e não perca o vídeo de amanhã que é eu prospectando durante 2 horas no Instagram, mostrando para você uma das coisas que eu vou fazer para escalar o plano aqui. Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora para action.